Então, se você pega as matrizes desses animais, no pós-dilúvio, a partir dessas matrizes, você tem ramificações. Então, eu não preciso levar um casal de urso pardo, outro de urso polar. Basta ele levar a matriz, que depois vai multiplicar os ursos. Porque com o ser humano também aconteceu isso. Só que as nossas variações são menores do que no mundo animal. Hoje vamos falar um pouco sobre a história de Noé. Uma das mais emblemáticas e profundas narrativas bíblicas é encontrada no livro de Gênesis, capítulos 6 a 9. Ela narra um período da humanidade carregado de significados e lições eternas sobre obediência, fé, julgamento e redenção. Para falar sobre isso, estamos aqui com Rodrigo Silva, doutor em Teologia Bíblica. Junte-se a nós nesta exploração bíblica para entender melhor as lições eternas e os simbolismos que continuam relevantes até hoje. Este vídeo é essencial para todos que buscam compreender as histórias fundamentais da fé cristã e sua aplicação na sua vida. Quando Deus dá as instruções, você imagina, a maioria das pessoas nunca leram a Bíblia. Sim. E quem acha que leu, nunca leu também, porque às vezes vai num culto, vai em algum Sim. lugar, mas nunca leu a Bíblia. Aí você vai ver que existe, não é um migué, a Bíblia se compromete. Porque assim, ela pega e ela fala as medidas da arca. Aí eu falei, não é possível. E aí você começa a imaginar se cabia todos os bichos lá dentro. Então diz, 135 metros de comprimento. Pensa, 135 metros. Tá bom. 22 metros e meio de largura Tá bom. pro lado aqui e 13 metros e meio de altura. Cara, essa é a arca. Aí diz os materiais, ó. Deus Mas instruiu Noé. tinha medidas métricas na época? Cara, eu não sei como É que o eles equivalente, mediam fala isso. em côvado, né? Tá. Entendi. No hebraico tem isso não, gente? É pequeno e não ao mesmo tempo. Achei pequeno, você hein? tem vários livros como Whitcomb, por exemplo, que é um biólogo. Rapidinho, vou procurar aqui a medida de um Um cruzeiro. navio de cruzeiro, 290 metros. Não, ela era menor do que um navio de cruzeiro. Tá bom. Aí Seria você menor. pensa, cabia tudo? Cabia todos os animais? A questão, quando a gente olha toda a fauna mundial hoje, a resposta óbvia é não. Só que quando você entende, e, de novo, não é área de minha pesquisa, eu estou reproduzindo o que especialistas da área pesquisaram. Como Whitecomb, por exemplo, e outros mais que eu poderia dizer, os animais que nós temos hoje são apenas multivariações de matrizes originais. Ou seja, se você voltar ao passado da humanidade, não havia tanta variedade de animais como há hoje. Por exemplo, você tem o Felis Leo, e tem até uma polêmica também uma divergência entre os biólogos do que são os filos, o que animais realmente são aparentados, o que não são. Dependendo do autor que você lê, alguns vão colocar, por exemplo, que o lobo e a raposa são do mesmo filo. Outros acham que não. A questão de não fugiu a palavra. Especialização? Não é especialização. É quando você torna a espécie. O conceito de espécie em biologia ainda tem um debate sobre isso. Mas debates à parte, uma coisa todo mundo concorda. Havia um casal primitivo. É tipo um casal alfa que geraria todas as outras espécies. Exatamente. Fenótipo e genótipo. Ou fenotipo e genotipo, como alguns pronunciam. Então você pega lá, do Felis Leo, você tem vários tipos diferentes de felinos. Da chitara, do leão da montanha, do tigre, da pantera, do gato siamês, o gato. Todos esses aí vêm do mesmo tronco biológico. Você pega lá, como eu citei, o lupus caninus, você pega o cachorro, você pega o lobo, você pega o guará, você pega o dingo, o cachorro do mato, a hiena, a raposa, todos também vêm do mesmo tronco. E outros mais que eu poderia dar exemplos aqui. Então, se você pega as matrizes desses animais, no pós-dilúvio, a partir dessas matrizes, você tem ramificações. Então, eu não preciso levar um casal de urso pardo, outro de urso polar. Basta ele levar a matriz, que depois vai multiplicar os ursos. Porque com o ser humano também aconteceu isso. Só que as nossas variações são menores do que no mundo animal. Por exemplo, alguns de nós temos a pele mais escura, outros têm a pele mais clara, outros são albinos, outros são caucasianos, outros são amarelos, outros são negros, outros são pardos, etc. Um tem o cabelo pichainho, outro tem o cabelo liso, outro é mais loiro, o outro é nórdico, o outro é baixo.
toda essa variação na raça humana, mesmo um biólogo evolucionista vai dizer, no início havia apenas um casal, eles chamam até de Eva mitocondrial, que foi aquela fêmea que é a mãe de todos os seres humanos. Mas como é que ela era? Ela era negra? Ela era parda? Ela tinha o olho repuxado? Não, ela era de um jeito e os seus descendentes foram se modificando geneticamente e pelo ambiente, a ponto de que uns ficaram com o olho repuxadinho, como os chineses, japoneses, coreanos, etc. Outros ficaram com a pele escura, bem escura, como os da África subsaariana. Outros ficaram com a pele bem clara, bem branca, como os nórdicos. Outros ficaram mais pardos. Até pensando no clima, tipo, você fala assim, pô, lá pra baixo é muito mais sol, então a pele escura protege e ajuda. Exatamente. A explicação não é tão simples assim. Por que hoje tem variações? E eu não arriscaria dar todos os detalhes, porque eu não sou biólogo, eu poderia falar uma bobagem aqui. Mas a essência é essa. Nós não temos, em termos biológicos, em termos sociológicos, outra coisa. Que fala até, por exemplo, racismo. Então isso é no campo da sociologia. No campo da sociologia tem um racismo. Em termos biológicos, não existem raças humanas. É uma raça humana em diferentes etnias. Não tem raça negra, raça branca. Você pode falar, ele é da raça negra, ele é da raça branca. Em termos sociológicos. Você entendeu? Tanto é que tem o racismo por cor. Mas em termos biológicos, existe uma raça. A raça humana em várias etnias. Mas eu sou tão humano como o japonês. Sim. Mas o olho do japonês é bem diferente do meu, o cabelo dele, a cor dele. Todas essas modificações dos seres humanos também houve nos animais, só que neles foi mais acentuado. Mas você tem o urso polar, por exemplo, que é branco, e tem o urso pardo, que é de outra cor, mas é urso. Entendeu? Agora... Então não precisava ter todo tipo de animal que nós temos hoje, apenas as matrizes que iriam formar todas as variações da fauna que temos hoje. Mas uma coisa que você tem que pensar aí é que todo animal que sobrevive debaixo d'água aí tá... Por isso eu tenho tanto medo do mar, assim. Porque, tipo assim, esses bichos aí não morreram no dilúvio, não. Esses bichos estão lá ainda. Os aquáticos, de alguma maneira... Em algum lugar tá lá, ó. Bem pensado. O Godzilla tá aí, né? Por aí, ó. o monstro do lago Ness. Cara, mas olha só. Aqui existe... no finalzinho do capítulo 6, existe a instrução... Eu ia falar só dos bichos. Como que a gente vai chegar nessa parte, como eles chegaram até lá? Não, eu vou falar agora dos bichos. Aí você pergunta se quiser quando eu terminar, por bom, gentileza, tá bom. Tá Já bom? pensou esses dois construindo a arca, gente? Ia ser 420 anos. Não ia dar tempo, né? Mano? Garoando já. A instrução é... Mas com você estabelecerei a minha aliança, você entrar na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Legal. Okay. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez. Eu lembro de ter lido em algum lugar aqui que Deus ordenou que levasse 7... Está no capítulo 7. Depois. No capítulo 7, versículo 3, que aparenta ser uma contradição. Também das aves do céu levarás 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente, né? Fala que ele fala, até no verso 2, de todo animal puro, leve 7 pares. Aparentemente tem uma contradição aqui. O que seria o puro ali? Eu vou falar primeiro da contradição e eu posso entrar na questão do puro. Primeiro da contradição, porque os versos que o Tiago leu parece assim... Casalzinho, né? 2 de cada. Lá não. De alguns vai levar 7 pares, 14. Não 2. Caraca. Aqui nós temos um problema de imprecisão na tradução. E não é imprecisão porque os autores pisaram na bola, é porque eu estou falando de uma língua milenar e tem muitas coisas que a gente vai deduzindo a expressão idiomática ao tempo. Muitos especialistas em hebraico entendem que o correto no capítulo 6 é traduzir que os animais entraram aos pares e não a quantidade. É o modo, não a quantidade. Os animais virão sempre em pares até você, um macho e um fêmea. E não que ele só ia levar 2 de cada espécie. Ou par de cada espécie. O par.
Então, essa é a primeira explicação, o par. E na segunda parte, quantos pares? Tá certo? Só que quando fala assim, virar 2 de cada espécie, parece que realmente é uma questão matemática, né? 2 ou 14? Não, aos pares. Inclusive, tem um tablete que foi traduzido há poucos anos agora, 4 anos, pelo Irving Finkel, que é o especialista em sumeriologia e assiriologia do Museu Britânico de Londres, que ele encontrou mais um tablete cuneiforme que fala também de um grande dilúvio, que os animais entraram na arca aos pares. Fora da Bíblia isso, aos pares. Isso ajudou também nessa tradução. Então, com isso, eu acho que eu expliquei a questão da aparente contradição. A segunda questão, por que animais limpos e impuros? Nós temos 2 maneiras de explicar isso aqui. Alguns comentaristas pensam que quando fala animais limpos e impuros, é porque Deus já havia determinado para Noé que alguns animais não serviriam para sacrifício. Porque quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz é um sacrifício para Deus. Se ele levasse apenas um par do animal limpo, quando ele sacrificasse aquele casal, aquele par, não ia ter descendente. Então ele levou num número maior para poder sacrificar e ainda sobrar alguns pares para continuar a repovoar a terra. Essa é uma explicação. Sim. A segunda explicação, que para mim não é excludente da primeira, é que muito antes de Deus dar a Noé aquelas leis levíticas, de Levítico capítulo 11, dos animais que podemos comer e do que não podemos comer, como por exemplo a carne de porco, o morcego, animais que Deus falou, esses aqui vocês não vão comer, a carne de cavalo, por exemplo. Aqueles animais que seriam impuros do ponto de vista da dieta alimentar de Levítico 11, Deus falou com Noé, você só vai levar um casal. Agora, aqueles que forem puros para alimentação, você pode levar 7 pares. Por que 7 pares? Nessa segunda explicação, é porque quando o dilúvio terminou, a terra estava destroçada. Ia demorar um tempo até Noé conseguir, na agricultura, plantar e colher. O pessoal tinha que comer o quê? A carne dos animais. Então Deus já falou assim, olha, leva 7 casais dos puros para vocês terem do que comer, para vocês não comerem a carne impura. Significando que, ao contrário do que muitos pensam, as dietas alimentares do povo hebreu não começou com os judeus e com Moisés, com os hebreus e com Moisés. Ela já vinha desde a época de Noé, porque Noé sabia que havia animais limpos e impuros. As 2 explicações, para mim, elas não são excludentes. Eu acho que as 2 podem ser harmonizadas. Sim. Tá certo? As 2 podem ser harmonizadas. Tem uma dúvida, porque ele levou esses animais todos, né? E quando ele levou 7 pares, e muito para possível alimentação, não é para ele se alimentar durante o dilúvio. É para se alimentar depois do dilúvio, né? Então, durante o dilúvio, ele se alimentou ainda da comida que... Ele armazenou. Do fruto que ele armazenou. Exatamente. De mato e fruta. Olha só como Deus é, né? Porque ele só vai comer a carne depois do dilúvio. Depois do dilúvio. Mas pensa a confusão. Pensa assim, ó. Você tá numa barca, cheio de bicho vivendo junto, e todos os bichos, um que tá querendo comer o outro. Mas todo mundo fala assim, não, vamos ficar na boa. Se ninguém se matar, todo mundo sobrevive. Aí do nada chega Noé lá com a faca lá e já corta a cabeça do mundo. Se os bichos forem herbívoros antes, não teria também esse problema, né? E muitos deles ficariam hibernando. Porque, tipo assim, eu acho que se matar um bicho ali ia dar uma loucura. Um bicho ia chorar, gritar, vocês estão matando a gente. Ia ser uma O bicho ia falar, você vocês estão matando. Porque eu tô vendo assim, só no capítulo 9 que fala-se sobre De comer carne. comer só. carne, que é depois do dilúvio. E não durante, onde... Ele Imagina comeu só. o que ele comia. E comer carne para ele depois... Vamos ler essa passagem, que a galera tá ouvindo a gente falar isso aí. Pode ler esse texto de comer... Sim. Só para o pessoal entender. Aqui em Gênesis capítulo 9... Gênesis capítulo 9, versículo 9 diz assim... Eis que estabeleço a minha aliança com você e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com você, desde as aves domésticas, os animais... Perdão. 3. Não, eu li errado, é o 3. Tudo o que se move sobre a terra servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhe dou todas as coisas. Aí tem um povo que faz loucura quando lê isso. Né?
Falar aqui, ó, tá biblicamente, eu posso, né? Cada um lê e entende. Mas o que lembra ele que quer, né? antes disso ele falou dos animais impuros, Sim. Aham. você vai levar um casal só. Dos animais puros, pode levar 2. Então, quer dizer, já tinha uma distinção ali. Já tinha uma distinção. Agora, de qualquer maneira, para Noé começar a comer carne, deve ter sido uma coisa meio complicada. O cara viveu a vida inteira comendo frutinha. Se a pessoa fica um ano e- sem comer carne e volta, passa mal. Passa mal. Não, e quem nunca comeu? Nossa. Eu acho que para Noé, não estou forçando a barra nesse entendimento, não. Essa ordem de Deus, agora você vai comer carne de bicho, salvaguardadas as devidas proporções, foi algo tão terrível como para aqueles sobreviventes dos Andes É isso ter que comer carne humana. Eu sei que numa sociedade onde todos nós comemos carne, onde tem o fast food Sim. do hambúrguer com carne, eu estou fazendo uma comparação esdrúxula, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas você não pode pensar com a cabeça nossa que está Com a acostumada. cabeça de quem nunca comeu carne e tinha 600 anos. Exatamente. É alguém que nunca viu alguém preparar. É o primeiro homem que preparou a carne. Exatamente. Não é que tipo, tinha Mas anos de por que que eles não estudos. podiam Não, e comer matou carne? animal, Não tinha uma podiam, frigideira. A Matou pergunta animal, dele, velho. por que eles não podiam comer carne? Porque se existia fogo, né? É. Pô, a primeira coisa que Na ela vai fazer é verdade, tacar o bicho no fogo. É pra porque comer. a gente pensa Será a que é a carne primeira por ser coisa? gostosa, já estamos acostumados e tudo mais, o barbecue, que é a coisa toda. Mas se você olhar a fisiologia humana, ela não condiz com o hábito de comer carne. Eu sei que hoje tem a questão da vitamina B12 e tudo mais e tal, mas vamos pegar na longevidade. Nós não temos dentes como de carnívoros. Aham. A gente come muita coisa por costume, por tradição. Por exemplo, há especialistas em nutrição que falam que o leite da vaca é para o bezerro, não é para a gente. Sim. A gente continua comendo leite, bebendo Faz mal, leite né? e tudo mais e tal. Então, originalmente, vamos pensar assim, não quero agora ser vegano aqui, mas vamos pensar, é cruel. Você mata uma vida para se alimentar. Esse não era o plano de Deus. Mas e o peixe? Pode matar o peixe? Pois é a mesma coisa. Come-se porque nós estamos num mundo que está fora do plano de Deus. Tá certo? Está fora do plano de Deus. Não é o que Deus idealizou. Por isso que nós vamos ter, de novo, quando Cristo voltar, um outro procedimento semelhante ao de Noé, uma recriação. E nós vamos voltar à dieta do Éden.